Olá pessoal, hoje estamos aqui reunidos para mais um Batalha SA. O nosso foco hoje será no setor de construção civil, especificamente as empresas Cyrela e EZTEC. Vamos estar analisando os resultados do primeiro trimestre de 2020. As duas já publicaram os seus ITRs e é curioso, né? Uma foi auditada pela KPMG, outra foi auditada pela Deloitte, duas grandes firmas de auditoria. Nenhuma das duas tiveram ressalvas no parecer, foi um parecer sem ressalva, mas as duas tiveram um parágrafo de ênfase no parecer da auditoria, mesmo sendo auditorias distintas. E o parágrafo de ênfase das duas foi muito parecido, referente ao CPC 47, que é um CPC que trata sobre o reconhecimento da receita. Então, pelo menos na parte da auditoria, a gente tem um empate técnico aí. Agora vamos partir para a nossa batalha. A primeira questão que a gente olha aí é a receita do primeiro trimestre de 2020. Cyrela com em torno de 700 milhões de receita, EZTEC com 250 milhões de receita. Então temos aqui um ponto, o primeiro golpe para Cyrela. Mas seguimos nossa luta. Olhando o PL das duas companhias, percebemos mais um golpe para a Cyrela, 2-0. A Cyrela tem um PL aí de 5 bilhões, enquanto a EZTEC tem um PL um pouco abaixo de 4 bilhões. A Cyrela se mostrou mais robusta, olhando o PL da empresa, 2-0. Curioso que, mesmo com uma receita maior no primeiro trimestre de 2020, a EZTEC mostrou um lucro bem maior. Então temos aqui 2-1, né? Cyrela com 2, EZTEC com 1. Cyrela com um lucro de 48 milhões e EZTEC com um lucro de quase 80 milhões. Então, um golpe agora de empate, 2-2. Olhando a liquidez corrente, né? A Cyrela não tem uma liquidez corrente ruim, 2,38 é uma liquidez elevada. E a EZTEC tem uma liquidez bastante elevada, né? De 6,18. Em outros momentos, talvez a gente até consideraria uma exceção, né? Uma ociosidade de recurso. Mas vamos lembrar que a gente está falando do setor de construção civil, então a liquidez corrente pode significar alguma oportunidade, alguma compra, construção de land banks, esse tipo de coisa. E também é importante a gente pensar que a gente está com uma crise agora em função do coronavírus. Então, mesmo mostrando um excesso de liquidez corrente, eu considerei essa folga financeira positiva nesse momento de futura crise, e com isso nós temos um empate, 2-2 aí na nossa batalha SA. Endividamento, mesmo conceito, mesmo preceito, né, que o endividamento a gente está considerando a participação de capitais de terceiros no financiamento de bens e direitos, né, a participação dos capitais de terceiros nos ativos. A Cyrela, esse indicador deu próximo de 50, e a EZTEC tem um endividamento bem baixo, esse indicador deu próximo de 10. Claro que o endividamento muito baixo pode significar uma baixa alavancagem financeira, que significa um crescimento mais lento, mas considerando o momento de crise, considerando o coronavírus, a gente considera positivo esse endividamento baixo, é um risco menor para a empresa e é uma resiliência maior. Aqui, EZTEC passou à frente, 3-2. Retorno, quando a gente está falando de retorno aqui, a gente está falando de ROI, lucro líquido sobre o ativo. O lucro líquido do primeiro trimestre de 2020, então o lucro líquido trimestral. EZTEC deu um retorno de 1,82, a Cyrela de 0,47. 4-2 para a EZTEC. A margem de lucro. Então a margem de lucro, se a gente viu que a Cyrela teve mais receita, só que a EZTEC teve mais lucro, a gente já podia concluir que a margem de lucro, a EZTEC ia ser maior, né? Mas foi bem maior. Então a Cyrela, enquanto tem uma margem de lucro em torno de 6%, a EZTEC tem uma margem de lucro acima de 30%. Então bem interessante para o setor, que mostra bastante resiliência para a crise.
Agora olhando o preço em relação ao valor patrimonial da ação, tá vendo qual ação que está mais barata, contextualizando o valor de mercado dela com o valor contábil. Então a gente tem a Cyrela aqui, o indicador de 1,14 e a EZTEC, o indicador de 1,81. Então, comparando com seus patrimônios, cada um com o seu, a EZTEC, a Cyrela mostrou uma ação mais barata, ponto para a Cyrela, 5,3. Agora, olhando o P/L, né? Olhando o lucro trimestral, só que é o lucro trimestral anualizado para calcular o P/L, tá? Então aqui a gente tem a Cyrela em torno de 30, esse indicador, e a EZTEC em torno de 22. Como a EZTEC deu um indicador mais baixo, significa que a ação está mais barata, ponto para EZTEC, 6,3. Né? Deu aqui o dobro de pontos para EZTEC em relação à Cyrela. Então, nesse caso, não consideramos que foi uma vitória apertada, pelo contrário, nós vamos considerar que foi um nocaute da EZTEC na nossa batalha SA. A Cyrela foi nocauteada e consideramos a EZTEC a nossa campeã. Ok, pessoal? Pode deixar aí nos comentários qualquer observação. Também sugira novas batalhas aí entre empresas. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.